pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o imperialismo europeu na África e na Ásia. Bom, o imperialismo ele começa no final do século XIX, depois da queda de Napoleão e da redefinição das regiões dos estados na Europa. A gente começa a atravessar uma segunda fase da Revolução Industrial. Nessa segunda fase a gente tem o surgimento do petróleo e da água para a geração de eletricidade. A gente tem ali o surgimento do capital financeiro e dos oligopólios. E também começa a aparecer desenvolvimento nos meios de transporte e comunicação. Começa a haver um incremento, uma melhora nesses meios mais tecnológicos. E a partir disso começa a haver uma expansão colonial dos países europeus industrializados em direção aos continentes africanos e asiáticos. Existem alguns motivos básicos por trás disso tudo, que a gente pode dividir em três grupos, os motivos econômicos, os motivos sociais e os motivos, vamos colocar assim, ideológicos. Bom, os motivos econômicos nós podemos colocar como a criação de novo mercado de consumidor, novos mercados consumidores, a expansão do mercado consumidor nessas novas regiões. Também a busca pela matéria-prima para aumento da produção nos países industrializados. E também nós temos como sendo uma fonte de investimento do capital que está sobrando. O capital nos países europeus que está sobrando e que necessitava ser investido em algum lugar. Os motivos sociais nós podemos colocar como a questão do excedente demográfico. A Europa começava a experimentar um excedente demográfico e eles queriam começar a reorganizar a população também em cima dessas novas colônias que eles poderiam ter em outros continentes. E também a questão ideológica, por assim dizer, a gente pode colocar o darwinismo social. É sempre mencionado o darwinismo social no sentido de que a gente tem a classe branca, a raça branca, no caso europeia, é colocada como uma raça superior e que deve levar ao desenvolvimento, o conhecimento e a cultura para essas outras raças, assim, como por assim dizer, asiáticas e africanas, que ainda estavam em atraso. Então, ali no território africano, antes dessa onda imperialista, apenas Portugal e Inglaterra possuíam terras no continente africano. Portugal ali, Angola e Moçambique, as costas de Angola e Moçambique, já vem como posse portuguesa desde o século XV, século XIV. A Inglaterra, com uma posse colonial lá no sul da África, E agora, a partir dessa leva imperialista, o restante dos países europeus começa a também procurar deter controle sobre terras africanas. Vamos colocar aí os três principais países que exerceram esse domínio. Inicialmente foram a França principalmente querendo retomar o seu prestígio também por conta de todos os abalos que ela sofreu com as derrotas napoleônicas. A Inglaterra, a Grã-Bretanha, que sempre foi uma potência e que também agora estava exercendo domínio sobre o canal de Suez, que ficava ali no Egito. O Egito construiu esse canal de Suez e estava endividado. E a Inglaterra vai e começa a investir financeiramente até transformar o Egito num protetorado inglês, uma região que tem domínio político próprio, porém todas as relações externas são regidas pela Inglaterra. E também a Bélgica. É importante citar a Bélgica ali, que exerceu uma influência muito forte no Congo belga, que ficava na região ali mais no centro-sul da África. Otto von Bismarck, que era o chanceler alemão, já antevendo uma possível crise militar entre os países quando começasse a faltar território na África, ele estimula que acontecesse a Conferência de Berlim. Essa Conferência de Berlim era uma conferência em que fazia uma divisão amigável dos territórios africanos pelos países europeus, de modo que evitasse batalhas e evitasse guerras entre as potências industriais europeias. Só que toda essa pressão europeia exercida sobre os territórios africanos não foram sem nenhum tipo de reação, As principais reações ali no território europeu
são conhecidas como a rebelião de Mamadou Lamine, que aconteceu no Alto Senegal, e que o homem Mamadou Lamine, que foi quem deu o nome à revolução, liderou rebeldes muçulmanos contra a colonização francesa. Eles diziam que muçulmanos não poderiam ser liderados, não poderiam ser governados por povos não muçulmanos. O líder Lamine foi sequestrado, foi capturado e executado, e com isso essa revolta, essa revolução perdeu força. Uma segunda que vale a pena ser citada é a rebelião Ashanti, que aconteceu na Costa do Ouro. Hoje em dia nós conhecemos como Gana. Os colonizadores britânicos substituíram, né, os seus líderes tradicionais por outros governantes, e isso gerou revolta contra o governo da Grã-Bretanha. Os Ashanti se rebelaram, só que depois de travarem guerra com as tropas britânicas, eles perdem e acaba perdendo força o movimento rebelde. E a revolta de Maji-Maji, que aconteceu na África Oriental Alemã, que hoje em dia se chama Tanzânia. Essa revolta foi contra uma exploração brutal imposta pelos alemães a esses povos africanos. O líder foi enforcado, foi preso, foi enforcado. Seu pai assumiu a liderança do movimento, mas ele também acabou sendo derrotado em 1917. Então essas três foram as principais revoltas africanas contra o imperialismo europeu no seu território. Basicamente, esse imperialismo europeu na África também é um dos motivos que levaram depois à Primeira Guerra Mundial, que nós vamos estudar um pouco mais para frente. Agora, olhando mais um pouco para o imperialismo no continente asiático, nós temos ali que Portugal, Espanha, França e Holanda já tinham territórios na Ásia desde a época do mercantilismo, né? Tem ali que Portugal tinha os territórios de Macau, na China, Timor, na Indonésia, Goa, Damão e Diu, na Índia. A Espanha tinha um controle do território das Filipinas, que hoje nós conhecemos como Filipinas. A Holanda tinha um controle da ilha de Java, da ilha de Sumatra e outras ilhas na Indonésia. E a França, controle de Laos, Camboja e Vietnã, na Indochina. Então esses países já tinham um certo controle em territórios asiáticos já há alguns séculos antes dos outros países. Acontece que no século XIX entra em cena a Grã-Bretanha com a exportação de tecidos e manufaturas para as suas colônias. E entre 1784 e 1858, a Companhia das Índias Orientais começou a dominar a Índia. Então começou a praticar comércio, começou a cobrar impostos, e eles também tinham uma tropa militar composta de indivíduos da própria região. Eles eram conhecidos como cipaios. Isso tudo fez com que a própria produção artesanal indiana caísse em desgraça por conta dos produtos ingleses. O problema é que aconteceu uma revolta, conhecida como a Revolta dos Cipaios, em que os hindus, muçulmanos e os príncipes se aliaram contra o poderio britânico na região da Índia. Eles foram derrotados e a consequência direta dessa derrota é o controle total em relação à política da Índia pela Grã-Bretanha. A Índia se torna parte da Grã-Bretanha e perde a sua autonomia política. Agora, nem só de potências europeias aconteceu o imperialismo na Ásia, né? Do século XII ao século XIX, perdurou no Japão o regime do shogunato. Nesse regime, o shogun era o líder político e militar do Japão. Acontece que no início da década de 1850, os Estados Unidos começaram a pressionar o Japão para que eles abrissem os seus portos e começassem a fazer transações econômicas com os outros países. Em contrapartida a isso, o Japão se abre e começa a enviar estudantes japoneses para o Ocidente, para que eles pudessem estudar e trazer inovações tecnológicas para o Japão. Acontece uma revolução chamada de Revolução Meiji. Essa revolução foi estimulada pelo imperador que tinha o mesmo nome, em 1868, e ele transforma o Japão totalmente, a ponto do Japão se tornar uma potência como outras potências ali europeias.
Então ele começa a tirar o poder dos senhores de terra e passar o poder para tipos de prefeituras locais. Eles começam a estimular a produção industrial e econômica do país, aumentar o regime de impostos e investir na construção naval e nas indústrias. E por conta disso, no final do século XIX, o Japão se torna uma potência imperialista e começa a expandir a sua região de influência não só no seu território, mas em outras áreas da Ásia. Então o Japão vence a China numa batalha e começa a tomar o controle da região da ilha de Taiwan e também começa a exercer certa influência sobre a Coreia. Então agora quem começa a sofrer por conta de todo esse imperialismo na Ásia é a China, né? A China sempre foi vista como um grande mercado consumidor e também era uma grande fornecedora de produtos de luxo, como chá, seda e porcelana. Isso tudo era muito bem visto ali na Europa. Tinha um grande valor na Europa. Acontece que no século XIX, os comerciantes ingleses começam a estimular o consumo de ópio. Ópio é como se fosse um produto que pode ser fumado. Então, antes ele era usado como remédio, mas passou a ser estimulado como um narcótico, né? Então, nesse sentido, a China começa a sofrer interferência da Inglaterra para que acontecesse a venda de ópio no seu território. O problema é que a China não aceitou e, em represália, começou a proibir o comércio da droga e o contrabando no país. Isso gerou alguns conflitos no território chinês. Esses conflitos chineses são conhecidos como as guerras do ópio. Então acaba que o governo chinês entra em conflito com a Inglaterra por conta desse ponto de vista diferente na relação do uso e da venda do ópio. Os chineses foram derrotados primeiramente pelos ingleses, e numa segunda guerra foram derrotados, numa outra guerra pelo controle do ópio, foram derrotados por uma união entre a França e a Inglaterra. Pelo motivo de ser derrotada, ela é obrigada a assinar 2 tratados, que são conhecidos como Tratado de Nanquim. Nesse tratado é imposta a abertura de 5 portos de navios, entrega de Hong Kong, o território de Hong Kong, ao poder dos britânicos. Além desse Tratado de Nanquim, nós temos o Tratado de Tientsin. Esse tratado impôs a livre importação do ópio, a atuação de missionários no território chinês e também a abertura de mais 10 portos aos povos europeus. Então a China foi, por conta da derrota nessa guerra do ópio, ela é obrigada a abrir os seus portos para o comércio com os ocidentais. Acontece também na China a rebelião dos Boxers. Essa rebelião deu-se 2 nacionalistas chineses que se levantaram contra a ação imperialista das potências europeias. Então, as tropas chinesas começaram a batalhar contra os ocidentais usando as suas artes marciais tradicionais. Eles foram derrotados pelas tropas americanas, pelas tropas europeias, né, e pelas tropas japonesas. A consequência disso, a China foi obrigada a pagar pesadas indenizações aos vencedores da guerra e também acaba perdendo seu território. Então, basicamente, quais foram os territórios perdidos pela China, né? Bom, a Grã-Bretanha, ela ganhou o território de Hong Kong. A França recebeu grandes concessões comerciais. A Rússia tomou o território da Sibéria. Como eu falei, e só para fechar aqui na sala de hoje, esse imperialismo europeu promoveu grandes acirramentos entre os estados nacionais europeus, entre as grandes potências europeias, fazendo com que nós tivéssemos o que nós conhecemos como paz armada, que eram acordos militares entre os países que faziam com que eles permanecessem em paz, mas numa paz em que estava preparada para a guerra. Entende? Promoveu uma disputa acirrada por mercados consumidores. Então isso promoveu também uma disputa entre as potências europeias por cada centímetro de terra que eles pudessem dominar. Intensificou um sentimento de nacionalismo e revanchismo contra outros estados, e isso tudo foi decisivo
para que a Primeira Guerra Mundial eclodisse. É claro que não foi só esse motivo, existiram outros motivos para a Primeira Guerra Mundial, mas esse é um motivo bastante importante que deve ser lembrado quando nós virmos mais para frente, quando nós formos estudar mais para frente a Primeira Guerra Mundial. Então a nossa aula de hoje sobre imperialismo na África e na Ásia fica por aqui, espero que tenham entendido e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, até mais.